A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Amém. Olha, nós ainda estamos abismados com a realidade desse texto que nós estamos durante alguns dias esmiuçando, detalhando ele e fazendo com que ele seja aplicado aos dias atuais. Vamos estar lendo a Bíblia. Amém. Se você não se lembra, nós estamos tendo por base e falando sobre cochear em dois pensamentos o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 21, que diz o seguinte: Então Eli se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Amém. Vamos orar. Pai, rendemos graças e glorificamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Senhor, se quiseres falar conosco, fala, porque é sobre a Tua palavra que nós iremos falar. Não iremos falar de mim, que sou falho, pecador, mas tão somente da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, anteriormente nós falávamos sobre o casamento errado de Acabe com Jezabel. É bem verdade de que o contexto daquele tempo, na verdade, era um contexto político, porque geralmente davam-se em casamento mulheres em prol de adquirir alguma coisa politicamente. Tanto é que muitos, se casavam não por sentimentos, mas sim por interesse. E parece que isso muito remete aos dias atuais. Muitas pessoas que se juntam, muitas pessoas que, digamos assim, formam um casal, mas não por sentimento, mas por interesse. Entretanto, uma vez que Deus levanta o profeta Elias, e Elias também recebe o nome de perturbador de Israel, pois Elias tentou convencer Acabe e o resto do povo a se arrepender quando Deus preparou as chuvas, mas durante 3 anos eles continuaram a desafiar a vontade do Senhor. E pensemos bem, porque o ministério de Elias começa quando ele vai até Acabe. E ali, fala do erro que estava acontecendo. Digamos assim, do abandono que o povo tinha para com Deus. Tudo isso por intermédio da ordem dada por Jezabel. Porque quando Jezabel dizia ou falava, Acabe, infelizmente, em vez de sobrepor a sua autoridade, mas deixava-se por se levar. E eu não estou aqui querendo, talvez alguém diga, pastor, não, eu estou falando do jeito que teria que ser, à luz da Sagrada Escritura. Entretanto, Elias precisou sair do esconderijo para falar com Acabe. Quando o rei viu, Elias perguntou: És tu o perturbador de Israel? Ou seja, geralmente quem toca ou quem muitas vezes fala a verdade e coloca o dedo na ferida é chamado de perturbador de Israel. Infelizmente, as pessoas hoje querem viver de acordo com o seu bel prazer e, acima de tudo, viver a sua concupiscência desenfreada. E quando a gente olha para esse texto, onde a qual Elias respondendo, e ele ressalta algo muito importante, ou seja, aqueles que pregam a verdade e corrigem o erro não são subversores da sociedade. A fonte dos problemas sociais é o pecado. A Bíblia diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O que vai, te afastar de Deus é o pecado. Isaías 59 diz que há uma separação por conta do pecado. E o que eu acho interessante é que o povo ficou cego espiritualmente,
muito nos lembra dos dias atuais. E quando eu olho para isso, eu percebo que o pecado e aqueles que continuam no pecado contribuem para o sofrimento. Elias disse o bem: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. 1 Reis capítulo 18, versículo 18. Ou seja, muitas vezes o adversário vem chegando sorrateiramente. E às vezes as pessoas dizem: mas está tudo bem, estou vendo nada mudar, está tudo às mil maravilhas. Nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Então, é tempo de despertarmos. Elias vai desafiar o povo de Israel, povo que outrora queria o Senhor, outra hora não queria. E quanto mais eu falo, mais eu percebo que nos dias atuais há uma realidade muito grande acerca desse contexto. Então, Elias vai fazer com que o povo de Israel, que outrora estava cocheando em dois pensamentos, e numa impressionante demonstração de coragem e fé, Elias desafiou 850 falsos profetas. Pastor, mas de quem eram esses profetas? 450, sabe, de Jezabel e 400 de Azera. E sabe o que eu acho interessante? É que mesmo o povo naquele tempo, vindo Deus se utilizar da vida do seu servo, a saber, Elias, o povo ainda, digamos assim, cambaleava espiritualmente. O povo, sabe, infelizmente tinha hora que vacilavam. E esses profetas, a saber, no total de 850, eram sustentados pela esposa do rei, Jezabel. A enfrentá-lo no Monte Carmelo, eles aceitaram o desafio e o povo de Israel foi testemunhar a grande disputa. Quem era a disputa? Era Elias contra 850 profetas. Por quê? Porque Elias, usado por Deus e com autoridade, chamou o povo para um desafio. E este desafio, Deus estava com Elias. Eu vou ser mais bem simplificado para que você entenda. Esta luta, esta guerra, esta batalha, Deus está com você. Oh glória! E este era o mesmo povo que Elias procurava converter. Ele queria mostrar-lhes uma grande diferença entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que Acabe e Jezabel adorava. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Oh glória! Até quando você que está aí do outro lado quer viver hoje com Jesus e amanhã no mundo? Até quando você vai viver essa vida de pecado e não vai, na linguagem que eu sempre costumo dizer, e alguns até não gostam de dizer, criar vergonha na cara e voltar a se santificar? Não dá, sabe, brecha ao adversário de nossas almas, mas antes, porém, sabe, mergulhar na presença do Senhor, se aprofundar na palavra, na oração. Os israelitas, tão acostumados a seguir cegamente os seus chefes religiosos, não responderam nada. Seus sentimentos estavam tão embotados por gerações e tradições pecaminosas que eram praticamente incapazes de distinguir o certo do errado. E tem gente que hoje em dia é assim, vai para um culto, chora, se acaba, e chegando lá, o pregador ou o pastor ou quem quer que lá esteja na frente da obra faz o convite para saber se você deseja
ter Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, mas infelizmente muitos endurecem o seu coração. Até muitas vezes ficam em cima do muro, sabe? Cochiam entre dois pensamentos. Mas ainda dá tempo. Sim, ainda dá tempo. A gente, sabe, por mais que não queira reconhecer, em todos os lugares estão apontando para a volta de Cristo. Pode ser que essa seja a minha última mensagem. Pode ser que, sabe, não dei nem tempo de você, naquele grande dia, dizer. Mas hoje, a você é dado esta oportunidade de aceitar a Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui, sabe, não, mas eu estou falando da tua alma, do vazio que existe em tua alma, onde a qual muitas vezes você se engana a si próprio, mas ainda é dado a oportunidade. Amém? Vamos em breve continuar esta série de mensagens, porque eu sei que ainda tem muita coisa para você aprender. E eu tenho certeza de uma coisa: o Deus que te formou no ventre da tua mãe é o Deus que tem uma história linda para você. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E deixa eu aqui estar mandando parabéns para todos os aniversariantes de hoje. Quem completa hoje mais uma primavera, pastor? Quem completa hoje mais uma primavera? Glória a Deus. São todos aqueles que o Senhor tem dado o privilégio de que pudesse em vida louvar o nome dEle. Então, meus parabéns hoje vai para todos os aniversariantes e as aniversariantes, tá certo? Que o Deus que faz coisas grandes esteja sobre a tua vida, te capacitando, te moldando e fazendo com que você, acima de tudo, perceba o cuidado de Deus, os milagres de Deus na tua vida, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Oh, glória!